Boa noite. Começa agora o Jornal Federal. Peço desculpas pela forma que estamos apresentando esse programa, mas em tempos de pandemia, este é o melhor que nossa equipe técnica conseguiu fazer. E por falar em pandemia, um dos assuntos mais polêmicos é a educação. Escolas públicas e privadas sempre tiveram diferenças, sejam elas na infraestrutura ou até mesmo na qualidade de ensino. E nesses tempos caóticos em que vivemos, essas diferenças podem piorar. Como está a questão da educação nas escolas nesse período de pandemia? Essas e muitas outras perguntas serão respondidas nesse programa de hoje pelos nossos convidados. A diretora e escritora e socióloga Letícia, o reitor britânico e também sociólogo Matheus Morassi, que responderam as perguntas do nosso correspondente internacional americano Bruno e o nosso jornalista João Pedro. Bom, para iniciar a nossa matéria, alguém gostaria de fazer a primeira pergunta? Boa noite a todos. As minhas primeiras perguntas vão para a senhorita Letícia. Há anos, o ensino básico do Brasil vem sendo bastante questionado quanto à sua qualidade e eficiência. E gostaria de saber o que possamos fazer para melhorarmos para a nossa população. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Primeiramente, gostaria de deixar claro que o problema tem que ser resolvido através da base, que seria o governo investindo mais no Ministério da Educação nas escolas de base e distribuindo melhor os recursos para o ensino superior e o ensino básico. Segundo, o governo não deveria retirar as aulas de humanas, dando ênfase nos cursos de filosofia, pegando como base, por exemplo, o método dialético, que os alunos não aceitam e ficam calados com as falas do governo. Os alunos se formam com um pequeno pensamento crítico, impedindo que as pessoas sejam manipuladas pelo sistema, relacionando com o criador da dialética, Sócrates, que foi morto em um tribunal pelo Estado porque ele influenciava pensamentos críticos nos jovens. Alguma outra pergunta? Eu gostaria de responder. Well, my first question is for you, Morossi. I wanted to talk about the difference between the countryside schools and the urban schools during this pandemic period. I'm going to talk about some difference that we had before the pandemic. We had a great percentual difference between about sewage collection on the urban and rural schools. We had a 65% sewage collection for the urban and 5% for the rural ones. Seeing this massive of a difference, even before the pandemic, how can we bring the online classes to the countryside schools? Thank you. Okay, thank you for this question, Bruno. So that's a difficult question because the rural schools have this bad situation because the government do not invest in sanitation. But at this moment, this is not even the worst problem because these students doesn't have access to internet. So it's even worse nowadays. The government could fix that problem, improving the sanitation in the rural areas. But the internet problem, it's for another part of the problem, because it's not problem of the government, it's problem from companies who don't have access to these rural areas. So in the countryside, it will be really difficult to the students to have online classes nowadays. Thank you for your answer. Obrigado pelas perguntas. Senhor Perdigão, gostaria de fazer mais alguma? Para a minha próxima pergunta, como todos nós sabemos, os alunos das particulares, nesse exato momento que estamos vivendo, estão adaptados com o ensino à distância, mas os alunos das escolas públicas não, pois não têm equipamentos nem programas. Como isso vai funcionar no futuro, sabendo que os alunos das escolas públicas estão atrás das particulares? Bom, o futuro não podemos saber ao certo, mas sabemos que a diferença nos dias atuais por conta da pandemia e de outros fatores é absurda. Me arrisco em dizer que a melhor arma de um ser humano são as palavras, e para que isso se torne possível, precisamos começar a partir da base de educação. E isso muitos da escola pública estão perdendo. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.
como disse Nelson Mandela. Então, as cotas, acredito, por exemplo, que serão um avanço para quem necessita. Porém, nem sempre isso vai ajudar ou sobrepor o conteúdo perdido. Senhor Bruno, gostaria de fazer uma outra pergunta? Eu vou fazer uma pergunta. Morossi, my next question for you is about the online classes. During this pandemic, the school environment was very different because of the introduction of the online classes. And with this new look school comes the difference of private and public schools. Knowing about this difference and seeing how huge it is, how can you try to equalize both of these educations? At that moment, it's almost impossible to equalize the private and public school. Because already passed 5 months and the public school don't adapt itself to the online classes. Even if they adapt now, they are late in relation to private schools that adapted themselves in the first months. So I guess they could cut the vacations in the final of the year. So the private school who will have the vacations will not get so in front of the public school. Thank you. O senhor gostaria de realizar uma outra pergunta? Sim, para a minha última pergunta, eu queria saber se a infraestrutura da escola, como laboratórios, bibliotecas e quadras fechadas, atrapalha no aprendizado dos alunos. Senhorita Letícia? Mesmo que as escolas contem com bons diretores, com professores dedicados e com a força de vontade dos alunos, estudos mostram que a infraestrutura escolar pode ter papel essencial na formação dessas crianças e adolescentes, além de garantir conforto e bem-estar não apenas aos alunos, mas também para os professores e a toda a comunidade escolar, ainda mais no momento em que estamos vivendo, de pandemia. O senhor Bruno gostaria de realizar uma última pergunta? Sim, obrigado. Morossi, this is my last question. For my last question, we're going to take a look at another graphic. We're going to see a graph that compares the infrastructure from public schools and a lot of private schools, but we're going to take a closer look at the private schools that cost at a maximum of 500 reais. Seeing that, we're going to focus the percentage of libraries on the private schools that is of 68%, while at the public schools at 93% and median from the municipal and the state schools. Seeing this huge of a difference at the access for books for each of these kind of schools, how can we progress this to the online classes while the people that have more access to the internet are mostly private students? How can we make that the private students and the public students can have the same access to books? So in Brazil, you have a governmental tool that is a site where you can read a lot of books that are important to the university entrance exams. So if a student needs to study a specific book to a university entrance exam, he can take a look at this site, who is called dominiopublico.com, who have almost all the books you need to study for entrance exams in Brazil. So even if you are from a public school or a private school, if you need to read something, you can go to the site and have a look. E isso encerra a nossa reportagem de hoje. Infelizmente, o Jornal Federal chega ao fim de mais uma edição. Obrigado pela audiência. Não se esqueçam de permanecer em casa e lavar as mãos com água e sabão e usar o álcool gel. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado a todos pelo comparecimento. Thank you, Morossi. Infelizmente, o Jornal Federal chega ao fim de mais uma edição. Obrigado pela audiência. Fique em casa e não se esqueça de usar o álcool gel.